dia, a paz do Senhor Jesus, que você receba a paz do Senhor nesse dia no seu lar, amém? Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, Ele que possa falar com você nesse dia, através da sua palavra. Deus sempre tem uma palavra, para o nosso coração. Hoje a gente vai ler aqui o livro de Jó, o último livro de Jó, capítulo 42, onde vem falando sobre a nova família de Jó. Verso 10 diz assim: Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ficasse rico de novo. Ele deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que o primeiro. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentos. Também foi pai de filhos e 3 filhas, pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Germina, e a segunda chamou de Cássia, e a terceira de Queren Apuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeira dos seus bens junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu velho. Amém? Glória a Deus. Essa passagem de Jó é muito linda, Onde nós vemos o final da história de Jó. Todos nós, quando meditamos no livro de Jó, a gente se baseia muito no sofrimento que Jó viveu, nas perdas, nas coisas difíceis que ele teve que passar. Jó, ele foi um homem íntegro aos olhos de Deus, E ele estava passando por uma provação, a qual Deus permitiu que Satanás ele tocasse em tudo que Jó tinha, nos seus bens, na sua família. Jó, ele perdeu todas as suas riquezas, Perdeu seus filhos, perdeu seus empregados. Jó, ele perdeu a sua saúde. Jó, ele era um homem muito rico, Ele perdeu todos os seus bens e ele ficou num estado muito difícil, Ele passou por muita dificuldade. Nós vemos que cada etapa que Jó passou foi de muita dor, de muito sofrimento, porque foi uma provação permitida por Deus, Mas no final a gente vê que Deus restituiu a história de Jó. Deus enriqueceu novamente Jó. Ele teve outros filhos que foram bênçãos na vida daquele homem, Deus restituiu tudo que ele tinha em dobro. Ele viveu, por muitos anos e morreu velho. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas Deus, ele sabe o que faz, Ele sabe o que tira das nossas vidas, ele sabe o que traz. A gente não compreende muitas das vezes como Deus trabalha, Mas para tudo Deus tem um propósito, Deus tinha um propósito ali de provar que Jó era um homem fiel, era um homem íntegro, Que ele não servia a Deus somente pelo que Deus fazia por ele, pelos bens materiais, mas que ele também o servia porque Jó o amava, Jó era fiel ao Senhor em tudo. E Deus quis ali, num desafio contra o inimigo, que diz que Jó só servia a Deus por interesse, dizer que Jó não era interesseiro, que Jó servia a Deus porque ele o amava, ele reconhecia que ele era Deus, ele sabia que Deus dá, o Deus que dá é o Deus que tira, Deus sabe, o que ele faz, Deus sabe o que ele está fazendo, E Jó adorou o Senhor em meio àquela situação difícil, Hoje Deus tem falado para você. Você não compreende muitas das vezes o que Deus faz hoje, mas amanhã você vai entender. Não se precipite, em querer entender os caminhos do Senhor, os propósitos do Senhor, o que Ele tem feito, como Ele tem trabalhado para
cumprir os seus propósitos. Nós não entendemos, né, quando Deus ali pediu que Abraão ele sacrificasse o seu único filho, Isaque, né? Deus fez esse pedido para Abraão, que foi uma coisa aos nossos olhos muito difícil, né, que Abraão enfrentou, mas Abraão obedeceu, né? Nós vemos também que a obediência em meio ao sofrimento é uma prova de que nós estamos reafirmando que nós somos fiéis a Deus, que nós cremos no nosso Deus. Embora nós não entendemos muitas das vezes o que estamos passando, as lutas, os sofrimentos que estamos passando, as provações, o importante é nós termos a certeza de que Deus, Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que Ele está, porque Ele está agindo daquela forma na nossa vida. E tudo tem um propósito, né, meus irmãos? E aqui nós vemos que no final Deus restituiu tudo a Jó. A palavra de Deus nos mostra, né, que Deus, Ele mesmo que Ele permita que a gente passe por luto, por dificuldade, por perdas, no final Deus nos restitui tudo, Deus devolve tudo em dobro. O inimigo não. O inimigo, quando ele devasta a vida de uma pessoa, é para a destruição, é para a morte, né? É para o fim daquela vida, né? É para aquela vida perecer, morrer. Mas Deus, nós vemos aqui que Jó, ele morreu velho, né? Ele teve saúde, ele teve seus bens restituídos. Esse é o nosso Deus, né? O Deus da restituição. O Deus que até permite perdas na sua vida, dores, sofrimentos, por um certo tempo. Mas nosso Deus é um Deus justo, Ele restitui, Ele restaura, né? Ele restaura o vaso, Ele faz um novo vaso. Então não questione a Deus o que você está vivendo, o momento que você está passando, as perdas que você teve, as lutas que você está enfrentando. Eu sei que é difícil a gente compreender, eu sei que é difícil a gente entender às vezes o que acontece na nossa vida, mas as coisas espirituais a gente não precisa, né, entender, somente obedecer a Deus, porque Deus, Ele tem no final tudo dá certo, né? No final Deus tem o melhor, né? No final Deus tem vitória, o final é de bênção, o final é de prosperidade, né? No final é melhor do que o início, né? Como diz a palavra do Senhor, é melhor o final das coisas do que o início delas. Às vezes o início das nossas vidas é com muita dificuldade, com muita luta, com muito sofrimento, mas no final nós teremos a paz que nós tanto almejamos, teremos conquistado os nossos sonhos, teremos vivenciado os milagres de Deus, teremos experiência com o nosso Deus, que isso é importante, né? Nós obtermos essa experiência com o nosso Deus, nós viveremos os propósitos de Deus, veremos Deus concluir os seus planos em nossas vidas, e tudo isso é bênção nas nossas vidas, né? Não tenha pressa, né? Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar da forma que Ele quer, né? Não se preocupe com o que está acontecendo, Deus sabe o que faz, amém? Então somente confie. Deus te abençoe e receba essa palavra hoje para a tua vida, em nome de Jesus.